Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Chandler Halderson. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 2021. Bart Halderson estava com 50 anos em 2021 e ele trabalhava em uma empresa de contabilidade em Madison, Wisconsin. Sua esposa, Krista, estava com 53 anos de idade e ela trabalhava como recepcionista em uma empresa de aluguel de carros. E o casal morava em uma pequena cidade chamada Windsor, também em Wisconsin. E eles tinham dois filhos, o Mitchell e o Chandler. O Mitchell estava com 25 anos de idade, ele trabalhava na indústria de tecnologia. Ele já não morava mais com os pais, mas morava em uma cidade próxima. Já o Chandler estava com 23 anos de idade e ele morava na casa dos pais. Ele estudava na faculdade de tecnologia da Universidade de Madison. Ele também trabalhava meio período lá na universidade como auxiliar de professor. Ele também havia trabalhado como instrutor de natação e estava trabalhando numa empresa de seguros. E na época dos fatos, ele na verdade estava trabalhando em home office por conta da pandemia. E após terminar a universidade, ele já tinha uma vaga de emprego garantida na SpaceX. Porém, em junho de 2021, o Chandler ele teve um pequeno acidente e ele caiu ali de uma escada que tinha na casa da família. E isso deixou ele com algumas lesões. E com isso ele acabou perdendo o emprego que haviam lhe prometido na SpaceX. Ele já tinha planejado se mudar para a Flórida por conta desse trabalho com a namorada dele, a Catherine, mais conhecida como Cat. Mas com isso, é claro, esses planos foram cancelados. Na tarde do dia 2 de fevereiro de 2021, que foi uma sexta-feira, o Dan, que era um colega de trabalho da Krista e também era um amigo próximo da família, ele foi até a casa da família porque a Krista não tinha comparecido ao trabalho. E isso não era algo comum da Krista fazer, ela não faltava ao trabalho, ainda mais assim, sem avisar ninguém. Então o Dan foi até a casa verificar se estava tudo bem com a família, porque ele tinha tentado telefonar para Krista, ele telefonou para Krista, mas ele não conseguiu falar com ela. Ao chegar no local, ele teria tocado a campainha, mas ninguém o atendeu. Então ele deu uma volta ali em torno da casa para ver se havia algum movimento. E então o Chandler acaba aparecendo e abrindo a porta. Ele estava enrolado em uma toalha, parecia que ele tinha acabado de sair do banho. Ele conta ao Dan que na quinta-feira à noite os pais tinham arrumado ali algumas coisas para levar até a cabana da família e que na sexta-feira pela manhã eles teriam saído em direção à cabana. A família tinha essa cabana que ficava ali numa região de um lago que ficava a mais ou menos 3 horas de distância de carro da casa da família. E o casal tinha planejado passar esse fim de semana na cabana, que era o fim de semana do dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. O Dan, então, ficou mais tranquilo em saber que estava tudo bem, que a Krista apenas tinha esquecido de avisar que ela não ia comparecer naquele dia, mas ele manteve ali o contato com Chandler durante esse fim de semana. Inclusive, ele convidou o Chandler e a namorada do Chandler, a Cat, para verem os fogos do dia 4 de julho na casa dele. E quando eles estiveram lá, no dia 4 de julho, que era um domingo, o Chandler teria comentado que pela manhã a mãe havia enviado uma mensagem para ele, dizendo que eles iam assistir ao desfile do dia 4 de julho. E o sinal de celular naquela região onde ficava a cabana não era muito bom, então era normal quando a família ia para lá, eles perdessem o contato ali por telefone por um período. Entretanto, a Krista não compareceu ao trabalho novamente, nem na segunda-feira e nem na terça-feira. Com isso, o Dan achava que tinha algo de errado, então ele orientou o Chandler a fazer uma denúncia de desaparecimento. Então, no dia seguinte, na quarta-feira, o Chandler procurou a polícia para fazer essa denúncia. O Chandler conta aos policiais que os pais tinham ido de carona com outro casal, mas que ele não conhecia esse outro casal de amigos dos pais. Os investigadores então vão até a cabana e lá no local eles encontram com o irmão do Chandler, o Mitchell, e a noiva do Mitchell. Lá no local eles concordam que os policiais podiam ali invadir a cabana, já que os pais estavam desaparecidos. E quando os investigadores entram na cabana, eles percebem que ninguém havia estado ali no local nos últimos dias
Isso porque as coisas estavam um pouco empoeiradas, então dava para perceber que ninguém havia entrado na cabana há algum tempo. Os policiais então levam o Chandler e a namorada, a Cat, até a delegacia para eles poderem contar mais sobre os últimos dias, sobre o fim de semana, para ver se eles conseguiam ali alguma informação que pudesse levar ao paradeiro do casal. E a Cat, ela havia passado esse fim de semana na casa do Chandler. A Cat, ela pareceu bem descontraída durante o interrogatório. Mesmo durante o trajeto até a delegacia, ela pareceu conversar bastante, ela parecia estar bem despreocupada. Oh, there's a Pooh Bear? Alright, you can play with it if you want to. That's just there. Alright. Oh, I just got it. Oh, it's right over there if you wanna. Oh, I can get it. I want to hit you with the Pooh Bear. Oh, please don't. Thank you. Just hang out for a bit. Bom, ela conta que na quinta-feira, dia 1º, ela havia ido trabalhar normalmente e que nesse dia o Chandler contou que os pais iam para a cabana com alguns amigos, então ele ficaria sozinho durante o fim de semana na casa. Então na sexta-feira, dia 2, após sair do trabalho, ela teria ido até a casa da mãe dela, onde ela pegou uma mopa e também um produto de limpeza para levar até a casa do Chandler. Isso porque no dia anterior ele havia quebrado o vidro de proteção da lareira da casa. Então ela levou isso para emprestar para o Chandler para ele poder limpar ali o local. E ela teria dormido nessa noite na casa da família Halderson. Já na manhã seguinte, no sábado, ela foi embora para a casa dela. Então no domingo, o Chandler teria ido até a casa da Cat para almoçar. Mas eles não almoçaram lá, eles na verdade resolveram ir até a casa da namorada da mãe da Cat. Na verdade, a casa fica numa fazenda. Então eles foram até essa fazenda, almoçaram lá e ficaram lá no local até por volta das 19 horas. Depois eles foram até a casa do Chandler, onde eles alimentaram os cachorros da família e fizeram ali algumas tarefas domésticas na casa. E então depois eles foram até a casa do Dan, onde eles assistiram aos fogos de artifício. Então depois os dois retornaram para a casa do Chandler e a Cat dormiu lá novamente. E na manhã seguinte, que era uma segunda-feira, ela acordou para ir para o trabalho e saiu da casa ali do Chandler por volta das 8 da manhã. Já o Chandler parecia bem mais preocupado. E ele contou ali o que tinha acontecido nos últimos dias, no fim de semana. Ele contou uma história bem parecida com a da Cat. Ele também falou para os investigadores que na quinta-feira ele estava brincando de jogar uma bolinha para o cachorro. Então, acidentalmente, ele quebrou o vidro de proteção da lareira da casa. E ele disse aos investigadores que o pai teria ficado muito incomodado com isso. Ele, ao tentar limpar, ele acabou cortando o dedo do pé. E ele contou que a Cat emprestou-lhe algumas coisas para ele limpar o local. Bom, como eu disse, ele contou uma versão que coincidia ali com o que a Cat havia contado sobre o fim de semana. E então, na segunda-feira, após a Cat sair da casa para ir para o trabalho, o Chandler teria ficado jogando videogame e assistindo televisão. Já à tarde, ele foi a uma consulta médica que ele tinha por conta das lesões que ele teve daquela queda, daquele acidente que ele sofreu. E mais pro fim da tarde, ele teria ido até a fazenda da namorada da mãe da Cat. A mãe da Cat se chama Dulce. Então ele foi até o local e a Dulce também estava lá. E ele teria conversado ali com a Dulce sobre a consulta que ele teve. E teria pedido a ela se ele podia usar a piscina que havia na fazenda. E ele estava tendo um problema ali em relação às pernas depois do acidente que ele sofreu. Então ele utilizava a piscina ali como uma forma de alongar as pernas e isso o ajudava. Então as duas não viram problema e disseram que ele poderia utilizar a piscina. I told him what's happening with my health because I had the appointment at 2. Did you go to the farm before or after? After, because I told them what happened to me, and I told them the legs are probably going to be permanent, and the headaches should be fixed after the hemorrhage is cleared a little bit. Depois a Cat teria aparecido na fazenda por volta das 8 da noite, e então eles jantaram por lá. Eles assistiram TV e depois o Chandler foi para a casa dele e cada um dormiu na sua casa. Na terça foi quando o Dan foi até a casa falar com o Chandler e na quarta foi quando ele fez a denúncia de desaparecimento. O Chandler chegou aí à casa dos vizinhos perguntar se eles tinham algumas câmeras de segurança e explicando a situação que os pais estavam desaparecidos. Então os vizinhos teriam dito ao Chandler que a polícia já tinha ido até o local e havia levado as imagens.
The police actually came and downloaded everything they have. But it's actually my sister's house. Oh, okay. Yeah, so they were here, I think till like 9 o'clock last night and downloaded all the video she's got. So we're hoping that... Yeah, did it capture anything on... We don't know. We don't know. They just took a copy of everything, and so we're hoping... Wide angle lens? Yeah, and it's all... Be able to get a... Yeah, and it's all HD, and then I think there's one... Especially in the dark, it looks like it has a little bit of night vision. Yeah, and there's one on the corner of the garage. A Cat, ela aceita dar uma amostra do seu DNA e ela acaba sendo liberada. Porém, ela não podia ir buscar o carro dela, já que o carro estava estacionado na propriedade da família Halderson. E havia um mandado de busca para a propriedade. Já o Chandler é confrontado pelos investigadores que disseram a ele que eles sabiam que ele não estava contando toda a verdade. E é então que o Chandler pede por um advogado. Isso porque, enquanto os investigadores conversavam com a Cat e com Chandler, a mãe da Cat e a namorada dela haviam entrado em contato com a polícia para contar que na segunda-feira tinha ocorrido uma coisa que elas acharam que era um pouco suspeita. Naquela tarde, como Chandler também contou aos investigadores, ele foi até a fazenda e pediu para usar a piscina. Porém, segundo a Dulce e a namorada dela, pouco tempo depois elas resolveram ir para a piscina também. Mas quando elas chegaram no local, a piscina estava coberta e o Chandler não estava por ali. Elas acharam aquilo um pouco estranho, mas elas viram que o carro do Chandler estava estacionado próximo ao celeiro e que o carro estava com o porta-malas aberto, porém o Chandler não estava por ali. Bom, elas acabam entrando na piscina e um tempo depois elas veem o Chandler saindo de uma mata que havia próximo ao local onde o carro estava estacionado. Então ele vai até a piscina e joga um pouco de água no rosto e sai do local. A namorada da Dulce também contou que nos últimos dias ela teria visto diversos urubus sobrevoando esse local. Então os investigadores vão até a fazenda e eles fazem uma busca nessa mata e eles não demoram muito para encontrar um torso humano. O torso foi identificado como sendo do Bart. Próximo ao local, em um barril antigo, haviam algumas ferramentas que estavam escondidas. Eram tesouras e serras. E nessas ferramentas foi encontrado o sangue do Bart e também da Krista. E ao analisar a mensagem que o Chandler recebeu da mãe no dia 4 de julho, os policiais acham um pouco estranho porque na mensagem ela dizia que eles estavam indo ver o desfile de 4 de julho. Porém, o desfile havia ocorrido no dia 3, no dia anterior, que era um sábado. Então, essa mensagem não fazia sentido. Eles conseguem rastrear e descobrir qual que era o local em que o celular estava quando a mensagem foi enviada. Então, eles descobrem que a mensagem foi enviada de dentro da casa da família. Ao procurar na casa, eles encontram o celular que estava enrolado em um papel de alumínio e escondido dentro de um sapato que estava na casa. Bom, o Chandler ele foi detido e os investigadores concluíram que a Cat e a namorada dele não tinham nenhum envolvimento no crime e também não tinha conhecimento do que tinha acontecido. Cerca de uma semana depois, a Cat procura os investigadores e ela conta que ela havia lembrado de uma coisa que era um pouco estranha e talvez pudesse ajudá-los. Ela contou que na manhã do dia 3 de julho, no sábado, às 8h58 da manhã, ela havia visto, através do aplicativo Snapchat, a localização do Chandler. Ela viu que ele estava na região do rio Wisconsin. Ela achou aquilo um pouco estranho e mandou umas mensagens para ele, porém ele não respondeu. Ela telefonou para ele, então ele deu uma desculpa do porquê que ele estava ali, mas deu a entender que ele estava de passagem nesse local, que ele estava a caminho de um outro local. Entretanto, a Cat achou aquilo estranho porque nesse aplicativo, quando a pessoa está passando por um local, está de carro, o símbolo que aparece é de um carro e isso estaria se movimentando, não estaria ali no mesmo local durante muito tempo. E no caso, o que aparecia para ela era o símbolo de uma pessoa, o que significava que o Chandler ele não estava no carro e também que ele estava parado nesse lugar. And so he never says he's actually there for a period of time, where his location is, but no. But when you're in a car, it shows you in a little car driving. Mm-hmm. So if he was moving, it would have said that. And he wasn't. No, his location was just sitting there standing, and that means he's stuck there. A polícia vai até lá
e eles encontram os restos da Krista no rio Wisconsin. Os investigadores acabam descobrindo que o Chandler havia mentido sobre diversos aspectos da vida dele para muitas pessoas. Ele chegou a ir para a universidade, porém ele já não frequentava mais a universidade. Ele também não tinha um trabalho como auxiliar de professor, nem na companhia de seguros, e muito menos uma promessa de trabalho na SpaceX. Ele chegou a mandar diversos e-mails de contas falsas, fingindo ser tanto do trabalho quanto da universidade, para poder ser mais convincente ali para os pais. Os investigadores também acreditam que ele tenha fingido a queda da escada, ou pelo menos tenha caído de propósito, para então ter uma desculpa pela qual ele não teria mais um emprego na SpaceX, já que ele estava prestes, supostamente, a concluir a universidade, então se mudaria com a Cat para a Flórida por conta desse emprego. Eles também descobrem que ele não tinha nenhum apartamento reservado na Flórida, como ele fez a Cat acreditar. Com as investigações, eles concluíram que o pai do Chandler, o Bart, ele teria desconfiado após receber alguns e-mails da universidade que continham diversos erros gramaticais. Então ele resolveu telefonar para a universidade fingindo ser o filho. Dessa forma ele descobriu que o Chandler não estava frequentando a universidade. Ele tinha feito apenas algumas cadeiras, algumas disciplinas ali no início de 2018. Mas desde então ele já não estava mais na universidade. Então o Bart teria dito ao filho que eles teriam que comparecer a uma reunião na universidade no dia 1º de julho. Os investigadores acreditam que o Chandler tirou a vida do pai minutos antes deles saírem para essa suposta reunião, para que dessa forma ele não fosse descoberto. O Bart ele levou um tiro na cabeça. O Chandler então teria esperado a mãe voltar do trabalho e também tirou a vida dela. Eles não conseguiram concluir como que a Krista perdeu a vida, mas é possível que ela também tenha levado um tiro. So you had nothing to do with their disappearance? No. You don't think Chandler did? No. You think anybody, Mitchell, do you think he would have anything to do with it? No, I just can't see people wanting to hurt them. Like, that's the thing. E apesar da Cat ter ajudado a polícia a encontrar o corpo da Krista, ela continuou em contato com Chandler após ele ser detido. Inicialmente, ela e a Dulcie, a mãe dela, mantiveram contato com o Chandler e o apoiaram enquanto ele esteve preso. Porém, por algum motivo que não se sabe qual, isso mudou e a Cat cortou o contato com o Chandler. O Chandler se declarou inocente e ele foi a julgamento, mas ele não quis falar durante o julgamento, ele não deu seu depoimento. Já Cat foi uma das testemunhas durante o julgamento do Chandler. Haviam diversas evidências contra ele, e com o uso de um reagente, os investigadores conseguiram encontrar uma grande quantidade de sangue na casa da família. E, obviamente, essa quantidade não condizia com o pequeno corte que ele tinha feito no pé ao tentar ali juntar os cacos de vidro da lareira. E através das imagens das câmeras de segurança dos vizinhos, eles conseguiram perceber que a lareira da casa esteve acesa durante a madrugada do dia 1º de julho para o dia 2. E ela esteve acesa durante algumas horas. Lembrando que nessa época é verão nos Estados Unidos. Na lareira foram encontrados mais de 200 fragmentos de ossos. Não se sabe ao certo onde o Chandler teria escondido o restante dos corpos enquanto a Cat esteve na casa no fim de semana. Mas acredita-se que ele se desfez do corpo da mãe no sábado pela manhã, quando ele esteve na região do rio Wisconsin, e do pai na segunda-feira, quando ele foi até a fazenda da namorada da Dulcie. O Chandler foi considerado culpado por tirar a vida dos pais e ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.